Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada intensa, tivemos jogos bem interessantes pra gente conversar no vídeo aqui de hoje. Eu sou o Gabriel Todaro, sempre trago análise dos 20 clubes da Série A do futebol brasileiro, e seja esse em qualquer campeonato que eles disputem. Bom, meus queridos, vamos começar pelos jogos de sábado. O jogo de sábado tivemos jogos bem importantes, um sábado bem movimentado. Logo no começo, né, o primeiro jogo é o Botafogo vencendo a Chapecoense por 4-1. Esse jogo antecede, né, a decisão que a gente vai ter da Copa do Brasil nesse meio de semana, já que o Botafogo recebe o primeiro jogo da Chapecoense e depois vai visitar, decidir a classificação lá na Arena Condá. O Botafogo, nesse tirateima, digamos assim, da Copa do Brasil, goleou a Chapecoense por 4-1, goleou com autoridade, inclusive, jogando muito bem. Fez três gols logo nos primeiros 20 minutos, 2 gols com o Edenilson, ainda um gol com o Matheus Martins, e aí administrou a partida, desceu um pouquinho, caiu um pouquinho o ritmo de jogo na reta final do primeiro tempo, onde levou o gol da Chapecoense do Marcinho, um golaço ainda, e aí na reta final do segundo tempo, o Botafogo acabou fazendo o quarto gol e conseguiu essa boa vitória fora de casa contra a Chapecoense. Vale lembrar também a péssima partida do goleiro da Chape, né, que tomou algumas decisões erradas ao longo do jogo, mas isso obviamente não impede o volume da gente citar o volume de jogo que o Botafogo empreendeu nessa partida. Também no sábado tivemos o jogo da virada do Vasco da Gama em cima do São Paulo. O São Paulo saiu na frente por 1-0 com o gol do Luciano logo aos 10 minutos, mas foi só isso, né? O São Paulo não criou tantas oportunidades assim depois para conseguir ampliar a partida. Só teve uma grande chance com o Caleri no segundo tempo, mas foi só do São Paulo, né? Pelo volume de jogo que o Vasco criou, mereceu essa virada dentro de casa. É um time que está encontrando seu bom momento com o Renato Gaúcho. Volto a repetir que não é um time para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, nem para uma Libertadores, mas é para ter uma vida um pouco mais tranquila. Almejar, talvez, pensar ali um pouquinho mais na Copa Sul-Americana, no desempenho na Copa do Brasil, e aí você consegue reconstruir esse grande clube do futebol brasileiro. Mas não acho que a torcida do Vasco ou o Vasco tem que pensar no Campeonato Brasileiro como uma obrigação de Libertadores e de título. Acho que tem que ir percebendo as coisas ao longo do caminho. O Vasco consegue essa virada importante contra o São Paulo, importante para conquistar pontos na tabela do Brasileirão. Também tivemos no sábado, um empate do Vitória com o Corinthians no Barradão. Jogo péssimo, fraco, um dos piores jogos que eu já vi nesse Campeonato Brasileiro. Tivemos uma finalização apenas no gol, que foi a do Vitória. Um jogo bem abaixo do que a gente esperava, tanto do Vitória dentro de casa, quanto do Corinthians com os titulares. Eu esperava bem mais dos dois times. Ficou no empate em 0-0, um empate amargo, tanto para a Vitória quanto para o Corinthians, mas principalmente para o Corinthians, que entra na zona de rebaixamento. É o 17º clube que está ali na zona da degola. Também no sábado, o time que empurrou o Corinthians para o Z4, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 2-0 em casa. Bom jogo do Cruzeiro, conseguiu dominar, conseguiu controlou, dominou muito bem a primeira etapa, né, mas faltava ali acertar o gol. No segundo tempo, passou a acertar mais o gol e, né, com Christian e Lucas Romero, acabou fazendo 2-0 e administrou a partida desde então. O Grêmio não conseguiu ter grandes momentos na partida e isso, obviamente, te deixa um pouco mais distante dos gols, né? E aí o Cruzeiro conseguiu essa boa vitória em casa pelo Campeonato Brasileiro, vitória importante para o time fugir da zona de rebaixamento. No domingo, o domingo começa com surpresa, né? O Mirassol conseguiu uma boa vitória em cima do Internacional no Beira-Rio, 2-1, saiu na frente com o Lucas Oliveira e depois ampliou na reta final do primeiro tempo com o André Luiz num golaço, num contra-ataque, né? O Mirassol conseguiu encaixar 2 contra-ataques no primeiro tempo e foi muito feliz nas finalizações, conseguiu fazer 2-0. O Inter, por mais que tivesse a bola, por mais que rodasse a bola, faltou realmente aquela conclusão melhor da jogada, né? Faltou aquele cara que conseguisse concluir melhor a jogada. No segundo tempo, isso só foi acontecendo no finalzinho, nos acréscimos da partida com o Alan Patrick. O Inter ainda tem dificuldade de criação, tem dificuldade de conclusão nas suas jogadas, e se não passa pelos grandes jogadores, Borré e Alan Patrick, o Inter fica muito limitado a tentativas de dribles e estocadas pela linha de fundo do Carboneiro. Isso é muito pouco para um clube que tá aí sedento por título e de uma reconstrução também, assim como eu falei do Vasco da Gama. Também tivemos uma virada impressionante no domingo, né? O Santos saiu vencendo o Fluminense com o gol do Gabriel logo aos 9 minutos do primeiro tempo, mas no primeiro tempo também o Savarino acertou um golaço, um chutaço de fora da área e acabou empatando a partida para o Fluminense. No início do segundo tempo, o Barreal conseguiu fazer o 2-1 novamente pro Santos, e aí o Flu empatou 3 minutinhos depois com o Rodrigo Castilho, que é um excelente centroavante, um centroavante muito bom, cabeceador, também a presença de área dele é muito importante pro Fluminense, mas é um cara de área, não é um cara para sair tabelando ali do meio de campo, etc. E aí na reta final, né, nos minutos finais da partida, o John Kennedy acabou fazendo o terceiro gol do Fluminense, deu os números finais dessa vitória importante do Flu fora de casa. O jogo novamente tem a polêmica do Neymar, que é um cara muito infantil, né? É impressionante como o cérebro de um jogador de quase 33 anos, 34 anos, ainda funciona como se ele tivesse 15, 13, até menos. Né? Porque dizer que vir com a Miguel, que ele estava coçando os ouvidos
né, para a torcida ali, que não estava tampando, né, de uma forma muito pejorativa, é até cômico, para se dizer a verdade. Para mim, é um jogador que encerra sua carreira com uma chave muito ruim. Vai ser lembrado com certeza por conta dessas atitudes ridículas que ele está tendo nessa reta final de carreira dele, com a camisa, inclusive, do clube que o formou para o mundo. O Santos é derrotado na Vila Belmiro, não consegue vencer o Fluminense, que estava numa má fase, né? Mas pela qualidade do elenco do Fluminense, o Flu consegue essa boa vitória na Vila. No Couto Pereira, nas duas finalizações do Curitiba, o Curitiba conseguiu fazer os seus 2 gols e venceu o Atlético por 2-0. Foram 23 finalizações do Atlético no jogo, mas apenas 7 no gol. Apenas 7, mas também vale destacar, né, o Pedro Rangel, que fez grandes defesas para o Coxa e garantiu nessa vitória dentro de casa do Coxa Branca, que vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro. É realmente manter essa regularidade do clube, que é um bom clube, inclusive, como visitante nesse Brasileirão. Vence muito bem dentro de casa, um Atlético que está se encontrando no processo criativo, é um time que está criando mais oportunidades, mas agora vamos passar para o próximo estágio, que é começar a acertar essas finalizações. O Atlético está nesse degrauzinho e eu acho que no momento que entrar nessa regularidade vai se tornar uma equipe muito competitiva. Não falo para títulos, mas eu falo um clube que não vai sofrer tanto como nas 2 temporadas vem sofrendo, brigando para não cair até a última rodada. Mas o Atlético é derrotado com méritos porque o Coxa conseguiu chegar 2 vezes e fez 2-0, inclusive numa falha do Leandro, né? Que, pelo amor de Deus. No domingo também tivemos um hat-trick, né? Até a súmula do jogo sair posteriormente, e aí não der mais o 3º gol pro Isidro Pita. O Bragantino venceu o Remo por 4-2, num jogo marcado pela grande partida do Isidro Pita, que marcou 2 gols e conseguiu fazer a jogada dos outros 2 gols do Bragantino na partida, que tem uma defesa muito limitada. O Pita fez, vamos colocar aqui os 3 gols, né? E o Tchamba acabou fazendo um gol contra pro Bragantino. O Remo conseguiu um empate, até então empate 1-1, com o gol do Gabriel Tagliari do meio de campo, né? Um excelente jogador com talento incrível. E ele empatou de novo no segundo tempo no 2-2 com o Marcelinho. E todos os minutos muito próximos quando sofreu o gol do Bragantino. Mas faltou, obviamente, pro Remo controle de jogo, etc. Também aproveitar as chances que estavam criando. Mas o Bragantino é uma defesa muito limitada, uma defesa que bate muito cabeça. Vai ter o Palmeiras na próxima rodada, inclusive. Eu não sei se o Palmeiras vai com o time titular, porque vai ter Copa do Brasil meio de semana e na próxima Libertadores fora de casa. O Bragantino também vai ter o River Plate meio de casa na próxima, depois da Copa do Brasil, né? Depois do jogo do Palmeiras também. Então não sei como que essas 2 equipes vão estar em campo. Mas o Bragantino tem uma limitação sim na sua defesa, e isso é comprovado por conta desse sufoco que o time passou no primeiro tempo. No segundo tempo, com esse 2-2 e conseguindo fazer o 3º gol muito cedo, a partida começou a tomar ali mais as rédeas para o Bragantino administrar. Mas até então estava um sufoco danado para o time conseguir controlar um Remo, que não é um ataque muito potente, a gente sabe disso, apesar de ter nomes com qualidade no seu plantel. No domingo também tivemos a vitória do líder do campeonato. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense, perdão, em casa por 1-0. Gol do Gustavo Gomes logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Eu vou dizer como está o primeiro tempo, como terminou o segundo tempo. Né? O primeiro tempo do Palmeiras e Atlético foi um jogo muito de trocação. O Palmeiras conseguia ter mais a posse de bola, conseguia ter as melhores oportunidades, mas o Atlético conseguia incomodar também nos contra-ataques, coisa que é a característica do Atlético. Né? É um time que consegue, sim, ter bons contra-ataques e aproveitar muito bem eles. Não aproveitou contra o Palmeiras no Allianz Parque, terminou o primeiro tempo 1-0, logo no comecinho o Murilo foi expulso e a partida mudou completamente. O Atlético passou a ter mais a posse de bola, passou a ter mais trabalhar mais a bola com os pés, e isso agravou uma dificuldade que o Atlético tem de construção de jogadas sem ser de contra-ataque. Ficou muito num cruzamento, ficou muito num chutamento para a área, e não rendeu em nada, né? Tivemos algumas boas defesas do Carlos Miguel no jogo, e até o fatídico lance do pênalti marcado na reta final da partida, que não foi pênalti. Acho que é indiscutível que não foi pênalti, né? O Viveiros, ele consegue uma chave de braço ali no Benedetti dentro da área, e acaba caindo e puxando o zagueiro palmeirense também para o chão. Não acho que foi pênalti, eu acho que até foi uma tentativa de simulação do Viveiros nesse lance. Mas o árbitro foi chamado ao VAR, né, e conseguiu voltar atrás e não dar penalidade. Mas também, cara, não acho que mereça tanta polêmica quanto que estão criando, entendeu? Mas acho que todo jogo do Palmeiras está surgindo uma polêmica nova, e isso pra mim tá ficando chato já, tá ficando insuportável, pra dizer a verdade. O Palmeiras consegue vencer o Atlético porque teve um primeiro tempo mais efetivo, das chances que teve, e no segundo tempo passou a segurar muito bem o Furacão dentro de casa. Também no domingo tivemos a excelente vitória e a excelente homenagem do Flamengo ao Oscar Schmidt, que infelizmente perdemos esse grande nome do basquete brasileiro na sexta-feira. O Flamengo venceu por 2-0, o Arrascaeta fez no primeiro tempo e o Lucas Paquetá na reta final acabou ampliando pro Flamengo num jogo controlado pelo Mengão. Teve as principais oportunidades, conseguiu controlar na posse de bola também e administrou a partida até o final com essa boa vitória em casa em cima do Bahia, que é um concorrente direto no G4 do Campeonato Brasileiro. A homenagem muito bonita do Arrascaeta foi que ele entrou em campo, né, em vez de estar com a camisa 10, esteve com a camisa 14, camisa que também ele já jogou muito pelo Flamengo,
e homenageou, né, a lendária camisa 14 de Oscar Schmidt, e ao fazer o gol, pegou a bola e fingiu estar fazendo uma cesta. Muito bonita homenagem, merece todas as homenagens plausíveis e possíveis o Oscar, que foi o maior, né, jogador de basquete que a gente teve no nosso território tupiniquim. E ao lado de Pelé, de Senna, para mim é um dos maiores nomes do esporte brasileiro, se não o maior do quesito esportes, né, do modo geral, como foi importante para um esporte olímpico como foi o Oscar. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro ou da tabela? É o seguinte, no Z4 a gente tem 4 clubes movimentando, né? O Cruzeiro sai do Z4 e entra o Corinthians. Na lanterna entra o Chapecoense e tá na vice-lanterna no Remo. Acho que dificilmente esses 2 clubes vão sair dessa parte. Acho que é o lugar deles, essa posição na tabela. E aí o Mirassol, com excelente vitória fora de casa, foi a 9 pontos, tá a 4 de sair da zona de rebaixamento. É muito possível ter um jogo a menos, né? Então pode desempenhar melhor esses jogos e conquistar esses pontos. Tudo bem que o jogo a menos é contra o Flamengo, né? Mas acho que consegue sim pontuar e sair desse Z4, né? Quem sabe recobrando a confiança depois dessa vitória importante fora de casa, o time consegue pontuar e sair do Z4. Quem eu levantaria um sinal amarelo, um sinal vermelho, é para Santos e Inter, que para mim estão devendo nesse Campeonato Brasileiro. Inter e Santos têm 3 vitórias e 5 derrotas já nesse Campeonato Brasileiro. Acho que o Corinthians dificilmente fica aqui pela qualidade do elenco e etc. Acho que dificilmente, mas empata muito, né? São 6 empates nesse Campeonato Brasileiro. É o clube que mais empatou até aqui na competição. Impressionante. 6 empates, apenas 2 vitórias do Timão nesse Campeonato Brasileiro. Na parte de cima da tabela, temos movimentação também no G4. O Fluminense passa o São Paulo, assume a 3ª colocação, e o Palmeiras segue com 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo e Fluminense. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, como eu falei, dentro de casa. Se eu não me engano, é contra a Chapecoense. Eu falei errado, não é contra o Mirassol. Mas aí é vitória garantida do Flamengo. Então, 3 pontinhos, vamos firmar aí 3 pontinhos de diferença, tá? No momento, Palmeiras e Flamengo. Bom, Campeonato Brasileiro começando, falta 7 rodadas para acabar o primeiro turno, e aí a gente começa o retorno depois da Copa do Mundo. É isso, meus queridos, obrigado por ficar até aqui no vídeo, um forte abraço e até sexta-feira para trazer as partidas de ida da Copa do Brasil. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.